Malagueta, sabores, cores e aromas de verão. Este é o tema da Teresa Chambel. Olá, Teresa, bom dia. Muito bom dia. Aproveitemos então o nosso jardim para consumirmos alguma coisa também com ele, não é? E pouparmos dinheiro, isso é muito importante. Dinheiro, podemos ter no nosso jardim até umas alfaces, umas couves, uns pimentos. Ao menos se sofremos de E. coli, a E. coli é nossa, não é? É lá de casa. É caseirinha, não é? E, portanto, podemos ter tudo isto no nosso canteiro, podemos ter num vaso, podemos ter... Um bocadinho, a ideia é... Podemos ter uma série de hortícolas nos nossos vasos, no nosso isto tem que ser exterior, não é? Na nossa varanda, no nosso terraço. Temos que ter alguns cuidados que são rapidamente que eu vou passar a dizer. O primeiro é a água. As hortícolas precisam de ser regadas. Nós podemos deixar morrer à sede. Portanto, é bom que tenhamos um ponto de água ali perto, se queremos ter algumas hortícolas. É simples perceber porque elas são de crescimento rápido, dão muita produção, portanto precisam de ser regadas. Aquelas mangueirinhas que têm aquele gota a gota. Exatamente, é ótimo. Se pudermos pôr um sistema gota a gota ligado a uma torneira, é melhor. Se não, temos que acartar com os regadores. Agora, é assim, outra preocupação que temos que ter é com a terra. As hortícolas precisam de alimento, portanto, precisam de matéria orgânica. Não podemos comprar aquela turfa só e pôr, portanto, elas não vão sobreviver. Não podemos chegar ali à rua, cavar um bocadinho de terra, pôr no balde e pôr lá em casa. Mas, por exemplo, a terra de jardim misturada com turfa e com matéria orgânica é um excelente substrato para as hortícolas. Já há estes substratos à venda por todo lado. São substratos de plantação para hortícolas ou para morangueiros, servem perfeitamente. Teresa, portanto, temos que ter terra não fui eu. Não, a terra... Eu vou-te explicar a razão desta interrupção. É que eu carrego a minha varanda de terra, mas depois posso estar a sobrecarregar a capacidade da minha varanda. E depois começa a fazer fendas. Pois é, não. Isso aí é daqueles problemas que eu alerto sempre. 50 litros de terra, que é quanto leva uma floreira de 30 por 60, que é maior do que qualquer uma destas, pesa 15 quilos. Molhada pesa mais 20% ou 30% disto. Tirará para aí para os 20. Exatamente, portanto temos de ter cuidado. Outra coisa que temos de ter cuidado quando fazemos floreiras para hortícolas é a drenagem. Se nas plantas ornamentais é importante estarem bem drenadas, nas hortícolas muito mais. Elas não aguentam asfixia radicular. Portanto temos que pôr leca, cá está a leca. Vamos só, espera aqui com a leca. Vamos só receber de volta os nossos telespectadores da RTP Internacional, que estão mais uma vez no nosso convívio aqui na Praça da Alegria. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aí. Vamos lá então continuar? Vamos continuar. A leca é indispensável, ou uma brita, para fazermos uma camada drenante. Depois devemos pôr um filtro de geotêxtil, que é tipo filtro de café, para evitar que a terra vá. E depois de fazermos isto, então colocamos o nosso substrato de plantação. Primeiro estas pedrinhas. Exatamente, depois o geotêxtil e depois então a terra. E depois é plantar. Eu hoje o que é que eu fiz? Fiz aqui várias combinações em floreiras para não serem só hortícolas. Elas às vezes são bonitas, outras vezes nem por isso. Então, se as misturarmos com algumas flores de época, principalmente destas de verão, que eu gosto tanto, por exemplo, como o cosmos ou as bocas de lobo. Já reparou na minha camisola, trouxe margaridas exatamente, em homenagem aqui aos jardins. E, portanto, vamos começar aqui por esta combinação. Por esta combinação. Estas são as bocas de lobo? Essas são as bocas só para identificar lá para cá. Que eu misturei aqui, por exemplo, com a erva do caril. E assim temos uma planta aromática e temos uma flor. As nossas floreiras ficam bonitas. Para quem gosta muito de couves, pode ter couves na sua varanda. As couves são as que precisam de maior altura de terra. Por isso é que eu trouxe este vaso mais alto, porque as couves precisam de 30 a 50 centímetros de terra, consoante o tipo de couve. Para não ficar a couve só assim... Sozinha? Sozinha. E mal acompanhada? Acompanhei aqui com o cebolinho, que é sempre uma coisa muito útil, e com uma portulaca, que é uma planta gorda, anual e que está em flor nesta altura. Temos de ter, é assim, se nós fizermos a sementeira na primavera, temos as plantinhas agora a nascer. Se não, vamos aos viveiros e às feiras e compramos aquelas covetes com estas couvezinhas que vêm assim, ou as alfaces. E plantamos. Alfaces também temos aqui alfaces. Temos aqui uma combinação que eu gosto especialmente, que é a alface misturada com a salvia. Esta é só para dizer que isto... Vamos lá aqui às alfaces. As alfaces misturadas com a salvia. As alfaces aguentam 15 centímetros de terra, portanto são uma excelente solução para ter na floreira. É assim, temos é que ter algum cuidado. Vamos cortando a alface folha a folha. Ou seja, em vez de tirarmos a alface toda, porque senão ficamos sem alface na estante. Como nós muitas vezes não usamos uma alface inteira na salada, cortamos algumas folhas misturadas com a salvia, tem assim um contraste de cor e num recipiente desta altura dá perfeitamente. Os recipientes, eu tenho aqui uns de barro e uns de PVC.
Os de barro têm a vantagem de serem porosos, ou seja, conservam melhor a umidade. Por exemplo, os morangueiros gostam muito de recipientes porosos. Temos de ter um cuidado com os recipientes de vaso, de barro, que é, como eles são porosos, se está muito calor, regamos e eles vão absorver a umidade. Portanto, convém regar também o recipiente de barro. Não, o próprio recipiente. O recipiente para ele saturar e aí conserva mais a umidade. Aqui temos um verdadeiro canteiro de salada, não é? Temos o tomateiro, este é o tomate cereja, com o manjericão, que vai muito bem o tomate. Liga com tudo. Liga com tudo. Temos o cebolinho e depois aqui temos só para dar aqui um cosmos branco, aquele toque, não é? Para não ser só hortícolas, não é? Vamos para ali. O tomateiro fica bem também sozinho. Aqui temos a coleção dos pimentos, as malaguetas, o pimentão doce. Estes ficam extraordinários, sozinhos em vaso. Mostramos. Tenho a impressão que não. Não, agora sim estamos podemos agora a mostrar a Sónia. Este aqui é o pimentão doce. Este é o pimento, o amarelo. Este, por acaso, ainda não tem nenhum pimento. E este é a malagueta. Para comprar é fácil de identificar, trazem depois... Trazem todos. Olha, eles vêm com estas etiquetas. Eu tirei só para não estar aqui cheio de etiquetas. Mas é uma questão de ver. E até para quem não conheça bem, até se mantiverem a etiqueta junto à terra... Podem, sim. Até pode estar espetada. Eu aqui tirei só para não se ver tanto. Mas isto são... E o que é que eles precisam? Sol, gostam, água... E o solo úmido e matéria orgânica. As hortícolas precisam de matéria orgânica. Tens falado muito de água, da hidratação das hortícolas. As hortícolas têm que ter cuidado com Qual é a quantidade certa? A terra tem que estar sempre úmida sem estar encharcada. Portanto, nada como espetar o dedo ou um ferro e perceber... Tem que estar por exemplo, as alfaces precisam sempre da terra úmida. Os pimentos gostam da terra... sem ser encharcada, mas com alguma umidade, porque eles estão sempre a produzir, portanto, eles precisam de ser alimentados. A água é que conduz depois os nutrientes à planta, portanto, se ele não tiver água, mas depois, para conjugarmos essas hortícolas com algumas plantas, essas plantas também têm Temos que ter cuidado com as plantas que colocamos. De acolher essa quantidade exagerada de água para não apodrecer, não é? Tem que aguentar, e todas estas aguentam, por isso é que eu combinei aqui com os cebolinhos, com o manjericão. Aqui temos estas que precisam todas de menos água, não é? Estão juntas. Sim. A erva do caril, misturada com a cidreira, com a sálvia, com os orégãos. Devagarinho para lá para casa. Erva do caril? Erva do caril, cidreira, aqui, sálvia e orégãos. Temos aqui de tudo um bocadinho para todos os gostos. Temos aqui o maracujá, que é também uma excelente planta, é uma trepadeira, já está com frutos e tudo. Podemos ir avançando, tem aqui uma coleção de tomilhos. E até ficar prontinho a comer demora quanto tempo, maracujá? Ele ainda vai demorar agora aqui umas... Para ficar madurinho? Não demora muito, daqui a 3 semanas mais ou menos já estão os maracujás. Aqui eles agora estão muito pequeninos, bem compostos. Vamos aqui a seguir o morangueiro. Eu acho que é uma planta extraordinária. Temos de ter cuidado com a variedade de morango. Com a companhia ele vai muito bem com o tomilho. Liga muito bem, dão-se muito bem. Os morangueiros e os tomilhos são amigos. Temos de ter cuidado com a variedade de morangos que compramos. Porquê? Porque há morangos que dão fruto todo o verão e há aqueles que só dão 15 dias na primavera. Portanto, convém perguntar, que são os da desilusão, nós ficamos todos contentes de achar que vamos ter morangos. E depois, afinal, não é bem assim. Portanto, eu acho que este aqui os morangos... Porquê é que eu misturei? Porque às tantas os morangos todos juntos acabam por não ter muita graça. Se pusermos 2 ou 3 morangueiros em cada vaso, acabamos por ter muitos morangos, porque também a produção de morangos no morangueiro não é assim. E aquele vaso mais alto? É apenas decorativo? Qual vaso mais alto? O vaso mais alto, o que é que isto é? Não há aqui nenhum vaso decorativo. É louro. Isto é um limoeiro. Ai, limoeiro. Louro aqui, desculpa. Limoeiro, eu sabia que estava aqui o limoeiro faz falta, é indispensável em qualquer varanda, em qualquer terraço, num bom vaso grande, preferência de barro por causa de ser poroso. E temos sempre limões, por causa ele agora não está com limões. Kika, tu não gostas disto? Anda para aqui, rapariga. O que estás aí a fazer? Temos as hortelãs. Anda cá, se faz favor, se não te importas, a Cristina Massoprito já está cá connosco. Exatamente. E sim, acompanhas também. Pode ser que saibas algo. Pode ser que a Teresa me dê algum conselho sobre o meu. Hortelã. Eu adoro hortelã. No verão há imensos sabores que vão bem com hortelã, não é verdade? Mas as hortelãs, todas as mentas têm que estar sozinhas, porque elas são invasoras e não deixam mais nada sobreviver. Portanto, um vaso até pode pôr hortelãs diferentes. Eu tenho aqui 2 tipos de hortelã, como se consegue ver, uma mais escura e outra mais verdinha. A canja. E elas... Fala-me a hortelã e sabe-me logo a canja. Mas a hortelã, há molhos ótimos, não há? Agora com a hortelã, imensa coisa. Portanto, a hortelã, eu tenho sempre um grande vaso só com hortelã. Ela gosta de alguma sombra. Portanto, se pudermos ter à sombra e ser bem regado. Vamos aqui a este loureiro, que eu gosto muito. Que é um loureiro pré-bonsai.
Ou seja, Pré-bonsai. não é bem um bonsai, mas é um loureiro que não cresce muito mais do que isto. Dá imenso jeito para quem tem pouco espaço. Sim. Portanto, temos este é o loureiro comestível, não é? Porque há outros loureiros. E este loureiro pode-se ter em casa, dentro de casa não, mas na varanda, no terraço. Para e quem fechou as varandas e tem marquises, esta possibilidade também... Também se dá, eles também se dão. Desde que aquilo tenha a possibilidade de arejar de vez em quando. Sim. Não é? Porque temos de ter esse cuidado de conseguir ter... Porque senão depois são plantas que depois começam a ter muito bicho e muita coisa, se aquilo está tudo muito fechado, com a umidade, são muito regadas. Agora, se for aquelas varandas que dá para abrir, dá perfeitamente para ter uma horta Há aqui uma questão de Teresa, reparei que está úmida a terra também. O louro também quer muita água? Não, o louro aguenta perfeitamente quase sem rega. Não precisa. Eles são uns que eles foram todos regados antes de vir para aguentarem a viagem, não é? Claro, para ficarem viçosos, não é? Depois o que eu aconselho é as pessoas misturarem flores. Eu gosto muito de misturar flores, por isso é que eu trouxe aqui mais umas ideias. Estes jarros pretos que estão agora em flor são lindos e ficam lindamente. Nunca tinha visto Eles jarros gostam, são lindos. Ficam lindamente misturados com qualquer uma destas hortícolas. Porque estes exemplos que eu trouxe aqui são apenas para dar ideias. Depois, tendo cuidado, que há plantas que não são bem umas com as outras, mas isso é uma questão depois também de se informar. Uma questão feita. A maior parte delas não se bem. Exatamente. E se juntarmos uma flor, um hibisco, um canteiro de hortícolas ao lado de um hibisco, dá logo assim um ar de jardim. Portanto, uma horta não tem que ser uma coisa feia. Sim. Pode ser uma coisa muito bonita. E se tivermos pouco espaço, bem distribuída também. temos que ter alguma variedade. E depois podemos misturar, não fazer um canteiro só de couves, que acaba por não ter graça nenhuma. Então misturamos e se calhar depois queremos mais couves, fomos no outro ali ao lado, mais 2 ou 3 couves, misturamos com as alfaces, que também ligam bem. A alface liga muito bem também com os morangueiros. Enfim, depois há assim uma série de combinações. Coisas que se podem fazer. Intercâmbio de informações, não se importa? Não. Então vamos até ali à cozinha, que eu também acredito que a Teresa tenha que cozinhar lá em casa, não tem? Pois, às vezes tem que ser. Às vezes tem que ser, não é? Cristina, trazia um vasinho. Queria esclarecer alguma dúvida com a Teresa. Porque não Vem sei ali se a Teresa já reparou, mas eu trago sempre as minhas aromáticas. Manjericão, eu já vi Só que que traz o meu manjericão está cheio de... Eu já estive a ver, ó, e não vejo aqui nenhum bicho. Tem que procurar. Outro dia o meu também não tinha, depois tinha uma lagarta deste Pois tamanho. muitas vezes o manjericão tem umas lagartas mesmo verdes que se confundem Tem com que as tirar folhas. e atirar mas para não encontrei. o jardim do vizinho. E a hortelã também está toda cheia de buraquinhos e coitadinha. Tem que se levar aqui um belo de uma corte, uma poda, porque ela está a ficar toda estiolada, coitadinha. Pronto. Uma bela de um corte e se calhar mudá-la de vaso, que ela está num vaso muito pequenino. Está bem. Já aprendeu alguma coisa? Aprendi. Para a próxima Vamos só saber qual é a dica. A dica de hoje hoje tem a ver com os morangos, que vamos fazer uma mousse de morangos. E a minha dica é, quando arranjarmos os morangos, nós devemos primeiro lavá-los, ainda com o pedúnculo verde, e só depois é que lhe tiramos o pedúnculo. Portanto, já com os morangos lavados é que retiramos o pedúnculozinho. Isso porque? Isto porque, Nunca na vida, para não? eles não perderem sabor. Porque com a água eles vão perder sabor. Pronto. Nunca na vida nós iríamos dica. descobrir uma coisa destas. Então Obrigado. não saia do seu lugar, daqui a pouco temos mousse de morango com a Cristina Massopreto. Vamos para um intervalo e já voltamos. Até já.